Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, queridos amigos, irmãos, povo de Deus, raça santa, nação eleita, escolhida por Deus, para que fôssemos seus filhos e vivamos numa vida muito querida e aceita por Deus, buscando Deus em primeiro lugar, acima de tudo, porque buscai a Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Ele está deixando a se encontrar. Ele espera. Quando nós olhamos e vemos a imagem de Jesus Cristo crucificado na cruz, os judeus, sem pensar, sem imaginar, pela zombaria, pelo mal que estavam fazendo a Jesus, mas estavam fazendo a si próprio, não pensaram no que estavam fazendo. Não pensavam que estavam zombando do Salvador do mundo. Então, colocaram Jesus com o pé direito em cima do esquerdo. E naquele gesto que se observa, Jesus está com o pé em cima do outro, como quem está esperando, como sinal de estar esperando a nossa decisão. A nossa decisão de irmos até Ele. E com os braços abertos, como quem abraça o mundo. Abraça todos os seus filhos. E nós, com os nossos braços encolhidos, nós sofremos muito de brucite. Até o Pai Nosso, quando nós vamos rezar, é com a brucite. Não podemos levantar os braços, abrir os braços, para te dizer, Pai Nosso que estás no céu. Nós fazemos assim o tamanho da tábua, o tamanho da melancia, o tamanho do abóbora, né? Por quê? Porque temos brucite que não podemos levantar os braços para louvar. Na festa, na bailada, a gente balança todo, mas na reza é uma vergonha de fazer isso. Outros fazem, quando vamos louvar a Deus, eles fazem como aquelas mãozinhas que botam no retrovisor do carro. Com medo, porque de brucite, e com vergonha de levantar as mãos. Na festa, na bailada, eu balanço tudo. Balanço o bumbum, tiro o pé do chão, levanto as mãozinhas, faz tudo. Mas na hora de rezar, e quando nós vamos é que nem um pinguim. Nós rezamos o credo, cabeça baixa, como quem está arrependido de viver. Nós devemos olhar quando Jesus orava, ele levantava os olhos para o céu. Nós não, tudo que vamos rezar é Pai Nosso que está no céu, não é mesmo? Cabeça baixa. O inimigo fica olhando, só o bicho não tem nem coragem nem de levantar a cara para louvar o Deus deles. Não é isso? Porque tudo eles sombra. Então, Deus nos fez a sua imagem e semelhança para que fôssemos fortes. Deixai e buscai Deus enquanto Ele se deixa a encontrar. Nós vamos ver hoje um texto aqui do Evangelho de São Lucas. O primeiro, salvos também na paz de Cristo, paz e bem. Louvado seja Deus, nosso Senhor. Bendita e bem-aventurada seja a Virgem Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E seja querido e adorado, e venerado o nosso seráfico Pai São Francisco. Homem que imitou Cristo de todas as maneiras, abandonou tudo, esqueceu de tudo, até do seu próprio Pai. Ele abandonou, não para dizer que abandonou, porque não presta que não precisa, porque ele encontrou
na verdade, naquilo que diz: a ninguém chamei de pai, porque só há um pai que está no céu. Então, quando Então, é no Evangelho de São Lucas, do capítulo 17, versículo 20, 21. A vinda do reino não é ostensiva. Palavra da salvação. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Ele respondeu: o reino do céu não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino do céu, o reino de Deus está no meio de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olhando bem, vejamos, como disse o Evangelho, o reino do céu não vem ostensivamente. E nem se poderá dizer está aqui, vai ser agora, vai ser amanhã. Porque Jesus disse, nem ele sabe, só os anjos. Então, uma pequena leitura, um pequeno versículo de 1 Tessalonicenses, em linguagem italiana. A lei consacriamo la nostra vita preparando la nuova venuta del Cristo. E atentas, vigiles e attenta, prudente e sapiente con core delle madre, pare romanita tuccia. 1 Tessalonicenses 2, 7, 8. Invocando il Cristo che viene e rinunciarnos ad etinogeni nostro merito, con voto speciales, perone e merterterul nel suo amane ter madre, apparse con Rebecca, lei oceane conosce, e nel spirito. 1 Coríntios 2:10. Vejamos lá, o Evangelho nos falou que não vem, Jesus não vem, o reino do céu não vem ostensivamente, nem se pode dizer está aqui, está ali. Apenas há sinais. Porque Jesus, quando aqui esteve, ele mostrou. Ele falou. No Evangelho de Mateus, hoje, no versículo hoje, quando Jesus estava na barca com os apóstolos, com Pedro, veio uma tempestade e Jesus dormia, com o sono tranquilo. Né? E os apóstolos começaram a gritar com medo, a ficar com medo, e começaram a gritar, acorda, acorda, salva-nos ou morreremos. Então Jesus levantou e disse, estão com medo, homens de pouca fé? Vento, ordeno-te que pare. Então o vento parou. E todo mundo começou ali, mas quem é esse homem? Que poder tem esse homem que até o vento a obedece? Até o vento obedece. Como é que está a nossa vida de cristão, de batizado, de filho de Deus, diante desta obediência a Deus? Amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Como é que está a minha experiência de amor a Deus? Eu amo o próximo? Não. Porque eu quero ver o próximo dentro da fogueira. Eu quero ver o próximo dentro de uma coivara de fogo. Eu quero ver o próximo se lascando. Não tenho nada com o problema dele, é dele, ele que caçou, ele que aguente. Né? Essa é a nossa versão diante da ordem que Deus deu, amai Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Qual seria a minha reação? A minha reação é essa.
Quando eu vou estender a mão para alguém, pessoa, mas é abestado, só quer ser santo. Aquilo ali é maracutaia. Não é? Então nós vivemos num mundo onde nós não sabemos como servir, como amar, como dedicar-se. Por quê? Porque as mentes humanas estão mais poluídas do que as galerias dos hospitais gerais. Nossa mente está uma cisterna de podridão. Nós só pensamos mal do outro. Com a medida que eu mexo, com ela eu serei medido. Então, quando aqui Jesus falou, o reino do céu, quais são os sinais que nós estamos vendo? Reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra a filha contra a mãe, a nora contra a sogra contra a nora, briga para todo canto, os reinos se matando, terremotos para todos os lados. Então, quando está isso, Jesus falou que não seria o fim, é apenas as dores. Imagine, só é as dores, e é o clamor que nós estamos vendo. 800.000 pessoas perderam a vida em uma pandemia. Está aí uma outra pandemia chegando no Brasil, chegando no mundo, uma varíola, época não sei o quê, que dá os nomes, porque agora é light, tudo é light, lightizaram tudo. As doenças que antigamente era estupor, era congestão, era gripe, era catarro, era papeira, hoje é light, a úlcera, hoje é úlcera, é gastrite, a depressão, hoje a esquizofrenia, que antigamente era doido, hoje não, é esquizofrenia, não sei mais o que. Tudo é light. Até a nossa fé está light. Por quê? Nós só cremos naquilo que nós estamos vendo. Eu não vejo Deus. Eu vejo um bocado de abestado falando de Deus aí, mas não vou dar ouvido não, esse abestado é comedor de feijão, é podre que nem eu, só quero ser santo, não é? Isso. Então são julgamentos que fazemos, porque Jesus falou, se me perseguiram, se difamaram a mim, por que não difamará vocês? Então, e nós estamos nesta situação. Quando nós renunciarmos, como disse a leitura aqui em italiano, quando nós renunciar e quando nós entregar a Deus nas mãos de Maria, assim como Rebeca, uma mulher da Bíblia, que entregou-se na mão de Maria porque ela confiava. Era aquela leitura que eu li. Quando nós renunciar tudo para amar somente Deus, amar o meu próximo. Então aí nós vivemos. E aí nós podemos aplacar na nossa vida a tempestade que vem do coronavírus, da varíola do macaco, de todo tipo de enfermidade, do vício, do álcool, do tabagismo, da droga, nós temos que livrar. Quando nossos irmãos que estão acometidos de tal problema não têm força para se libertar, nós, como queremos ser homens de fé, queremos ser homens de tudo, por que nós não ajuda? Porque nós somos lá de fora só olhando e jogando pedra. É um perdido, está no inferno. Vai para o inferno. Qual é? Eu tenho participação, sou administrador do inferno, para me mandar fulano para lá? Não. Eu só mando para um lugar se tiver acesso lá dentro, aí eu vou. Então, eu tenho que ajudar. Não é jogando pedra. E isso é amor ao próximo. Isso é amar Jesus. Isso é amar Deus. Ah, mas eu já pelejei, não amei. Tem. É porque você está pelejando de uma maneira que ainda não deu certo. Caça outro jeito. Caça outro jeito. Senta, conversa. Bate um papo sadio, sem criticar, sem jogar na cara, que é o que nós faz. Ah, mas você é vagabundo, você nunca ir para papá, que nós somos santos. Os outros é diabo. Então, Deus, todo dia na nossa vida nós dizemos, Senhor, me dai-me paciência. Aí Deus vem, atravessa um trambuque, uma máquina velha desengonçada, uma coisa velha para você cuidar e você se cansa, joga, deixa para lá. Então, Deus testa a nossa fé, porque não basta dizer que tenho fé, eu tenho que testemunhar. E testemunhar a minha fé não é
Eu pular de cima da torre da igreja, eu pular de cima eu pisar por cima da fogueira de brasa, não. Aí é exagero e tentação. Testemunhar a minha fé é quando eu estendo a mão para o meu próximo, quando eu tiro o meu irmão de dentro do buraco, e quando eu tiro o meu irmão de dentro do pecado, de dentro do erro, de dentro disso, aí sim, aí eu estou testemunhando a minha fé e a minha transformação. Estou parando a tempestade de cochicho de fofoca, de mentiras e de calúnias, de coisas da vida alheia, de tesourar a vida alheia. Eu estou afastando essa tempestade. Eu estou jogando para longe essa maré, esta onda. Agora, quando eu me entro no meio da carrumbamba e vou testemunhar minha outra pagã, será que é assim mesmo? Então, quando o reino do céu está no meio de você, sempre digo, o céu e o inferno você faz em cima da terra. Não pense que você vai fazer nada lá, não, que lá já está feito. Lá já está feito. Você só vai para dentro. Você não vai fazer nada lá. Você vai levar daqui o que você fez para receber a sua recompensa lá. Lá você vem, você vai chegar diante de Jesus, diante de Deus. Se tivermos a sorte de encontrar Deus, com a vida que nós levamos, se nós tivermos esta sorte, nós vamos nuzinho do jeito que nascemos, vestido com a graça de Deus. Se tivermos condição de fazer uma boa vida para sermos vestidos da graça de Deus. Então, esta é a mudança, esta é o meu testemunho da minha fé. Quando me transformo numa criatura que, se o meu irmão está doente, está com fome, e se eu tenho, dá para partir, vamos partir. E se não dá, eu dou para o meu irmão saciar sua fome e fico. Porque eu tenho que viver da providência de Deus. Se eu der para o meu irmão aqui que está com fome, com certeza Deus proverá com que eu sacie a minha fome também e sacie a fome do meu irmão. Esta é a minha fé. Esta é acabar com a onda do egoísmo, a ventania da falsidade, a ventania da mentira, a ventania da manipulação, a ventania da fofoca, a ventania da prostituição, a ventania do vício. Todas estas ventanias, eu vou fazer este vento parar quando eu testemunhar a minha fé. Quando eu renunciar todo o mal. Quando eu deixar de fazer. Agora, por eu deixar de fazer, eu não faço, eu não bebo, eu não jogo, eu não danço, eu não fumo. Aí, agora estou no céu e fulano está lá no inferno, porque ele está bebendo, eu não bebo, eu não fumo. Bem, eu não bebo, mas eu compro cachaça para o outro, que bebe. Eu estou estou cometendo o mesmo pecado. Se eu não bebo, mas vendo, eu estou cometendo o mesmo pecado. Eu não uso a droga, mas compro a droga, estou fazendo o mesmo pecado. Estou entrando no mesmo pecado. Eu não tenho prostituto, não sou prostituto, mas eu tenho a minha filha que é mulher da vida e ela ganha dinheiro vendendo as partes. Eu como dinheiro, eu estou fazendo a mesma coisa com ela. Eu estou me servindo da carne dela para comer e matar a minha fome. Então estou cometendo o mesmo adultério, o mesmo pecado. Então essa é a coisa que nós temos que ver. Antigamente nós víamos falar na bigamia, que era pecado, que era crime. O homem só podia casar uma vez, isto era. Se pedisse o divórcio, tudo bem. Mas hoje não, como começa o jogador, o artista, o político, as pessoas que têm poder, casam 300 vezes. O juiz faz, tá? Porque é fulano. Ih, não pode faltar, meu. Não é isso? A bigamia é pecado, é crime. Mas hoje o que nós vemos, o cara larga a mulher bem aqui, se junta com outra bem ali. Passa 3 meses com ela, não dá certo, larga ela, pega a outra bem ali. Então, troca-se de mulher como se troca de camisa ou de cueca. E tudo é banal, tudo pode ser, tudo vai, porque nós estamos num mundo que chama de igualdade, mas não é igualdade. Hoje não tem mais casamento, tem acasalamento. Acasalamento. Enquanto as igrejas se preparam para celebrar um casamento,
Os tribunais se preparam para divorciar milhões e milhões. Por quê? Porque a ventania e a tempestade que vem nas pessoas, das pessoas não querer suportar um outro, quando estão namorando, é língua puxada, é beiço puxado, é um penduruca, é meio que morcego. Só pode andar se for pendurado um no outro. Mas quando se casa, é entre tapas e beijo. Né? E aí se separa. Quem vai sofrer? Os filhos. Por que é que nós estamos vendo hoje a marginalidade? De quem é a culpa também, muitas vezes, é a situação econômica e financeira que leva o pessoal a fazer esses abismos. Que leva o jovem para a droga, que leva o jovem para a criminalidade, que leva o casal a se separar. Por quê? Não tem emprego, tem esmola. Os governos criaram um cinismo de, em vez de criar indústria para empregar o pessoal com dignidade, não. Arranja bolsa, sacola, mochila, surrão, balaio, o escambau, para acumular o pessoal na preguiça de não querer trabalhar e viver nas migalhas, nas esmolas, esperando que o governo dê uma humilhação para quantas pessoas não estão passando fome. Mas a mentira da mídia, que é outra coisa desgraçada que tem no mundo, chama-se mídia. Ela é que nem, ela é a faca de dois gumes, ela é gilete. A mídia, a imprensa, a comunicação, que deveria comunicar o que presta, não, ela é uma navalha de dois gumes. Ela corta e recorta. Ela faz e desfaz. A mídia, se quiser fazer um candidato, um político, ela faz. Mas quando ela quiser derrubar ele, ela derruba. Então tudo isso são ventanias, são tempestades na nossa vida. E nós não prestamos atenção. E quando acontece uma pessoa que faz as coisas, só quer ser santo, pensa que vai para o céu com tripa e tudo. Não é? Outros fazem as coisas com restrição. Apega-se na tradição desgraçada, que não vale nada. Não se vive de tradição, nós guardamos peças nos museus, mas para lembrar do passado. Não é para viver o passado, mas é para lembrar do passado, o que foi que tinha no passado. Então não é viver em tradição. Ah, não pode, só fulano quem pode rezar, só fulano que pode tirar a renovação, só fulano que pode rezar seu ministro, só fulano que pode expor o Santíssimo, só fulano que pode tocar no Santíssimo. Se eu não posso tocar na hóstia, como eu posso engolir? Aonde é a boca é fora do corpo? Aonde é o intestino, a garganta, a língua é fora do corpo? Não. Então tudo isso são as coisinhas que são feitas que não condiz com a nossa fé dos fariseus, com nossas hipocrisias, com nossos farisaísmos. Vamos aprender com a lição do Evangelho. Na leitura que foi lido, nos versículos que foi lido em italiano, nós vemos como mãe, aqui nós vemos as coisas. Então, quando renunciarmos, quando entregarmos, quando nós fizermos tudo isso, nos renunciar de nossos malos, quando nós consagrarmos diante da lei a nossa vida, nós nos consagrar na vontade, no amor de Cristo, quero hoje não. Nem tapioca com queijo? Não, hoje não, deixa depois. Tá bom. Quando tornarmos prudentes e sabendo, a nossa sabedoria não seria uma sabedoria para o mundo, mas para Deus. Está em 1 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Quando invocarmos Cristo de uma maneira sincera e honesta, não só para gritar, mas quando conhecermos como Rabeca, na lei, se consagra no Espírito, porque ela diz, é porque a conheço. Então, aí está, nós temos que ser, abdicar dos meus direitos, abdicar dos meus prazeres, dos meus apetites, que o diabo dá, para seguir a Jesus Cristo. Então, é essa vida. Então, quando nós dizemos,
Eu me decidi seguir Jesus. Eu me decidi seguir Jesus. Não retornarei. Eu não retornarei. Eu não retornarei. Eu não retornarei. A cruz em minha frente e o mundo atrás. A cruz em minha frente e o mundo atrás. Não retornarei, eu não retornarei. Eu não retornarei, eu não retornarei. Quando o vento na minha vida, quando essas tempestades que vem aí, segundo a leitura, o versículo de hoje, da minha oração pessoal, quando essa ventania vem, diz assim: o vento sopra com fúria, levanta as ondas do mar. Senhor, porque está dormindo, é grande o perigo, ou vem nos salvar. Senhor, porque está dormindo, é grande o perigo, ou vem nos salvar. Jesus seguia na barca, com os outros para outro lado. Jesus deitava na proa sobre um travesseiro, pois estava cansado. Jesus deitou-se na proa sobre um travesseiro, pois estava cansado. O vento sopra com fúria, levanta as ondas do mar. Senhor, porque está dormindo, é grande o perigo, ou vem nos salvar. Senhor, porque está dormindo, é grande o perigo, ou vem nos salvar. Jesus ergueu-se dizendo: foi a fé que vos faltou. Depois falou para o vento, pediu para o vento e as ondas clamou. Jesus falou para o vento, pediu para o vento e as ondas aplacou. O vento só